Oi, gente, convido a todos hoje a tratarmos do assunto estigma associado às pessoas com transtornos mentais. Meu nome é Carlos, sou psicólogo, professor em um curso de psicologia, tenho mestrado também nessa área de saúde mental, dentro da psicologia. E eu venho tratar desse assunto porque há pouco tempo tivemos o Enem, que abordou o estigma associado às pessoas com doença mental. É bom que entendamos como isso surgiu, como isso se constituiu historicamente. Para isso, eu trago algumas reflexões de leituras que eu fiz para o meu mestrado, até na minha graduação também. A primeira e uma das mais importantes é do livro A Loucura na Idade Clássica, do Michel Foucault, no qual ele vai trazer um pouco dessa história da loucura no decorrer dos séculos. Então é importante que começamos desde o período da Renascença, compreendido por o século XIV até meados do século XVI, no qual surgiu a então chamada Nau dos Loucos, que nada mais era que um barco que deslizava sobre os rios da Renânia, que é uma região da Alemanha, que por sua vez transportava pessoas que eram tidas como loucas para a época. Então, desde essa experiência, no século XIV, a gente já observa como que essas pessoas com transtornos mentais, tidas como loucos na época, eram tratadas. Eles eram colocados em embarcações, retiradas das cidades, não eram tidas realmente como cidadãos. Aliás, muitos loucos, eles viviam errantes, eles viviam vagando, sem um destino, sem um lugar onde pertencer, porque eles eram então expulsos das cidades. A eles era apenas permitido correr pelos campos, onde os mercadores, os peregrinos não passavam. Inclusive, eram confiados a marinheiros, como já diz, desde a Nau dos Loucos, no século XIV, que tinha o papel de livrar a cidade dos loucos. Então, esses marinheiros eles iam livrar a cidade, era um movimento mesmo de limpeza, como se de alguma forma tivesse que retirar essa população que vivia à margem da sociedade, para que ela pudesse viver em mais harmonia e houvesse realmente uma manutenção da sociedade. Outros destinos muito comuns dados aos loucos eram os hospitais, os hotéis e prisões, os antigos manicômios, sendo proibido essas pessoas que eram tidas como loucas frequentarem igrejas. Já no século XV, a loucura, como que ela era vista? Ela era vista como uma morte social. É claro que desde o XIV a gente já vê como que essas pessoas eram tratadas. Elas não era possível elas pertencer ou se manter em um espaço social. Então no século XV a gente vê isso sendo mais complicado, havendo mais complicadores no decorrer dessa história, Então a loucura era tida como uma morte alojada no sujeito, ou seja, a pessoa tida como louca ou com algum dado transtorno mental, era como se ela tivesse morrido para a sociedade. Essa condição de morte alojada no corpo estava muito ligada à animalidade humana ter se revelado no homem tido como louco. Então é como se fosse uma pessoa que tivesse perdido essa humanidade, que tivesse mais ligado a uma animalidade, a uma relação mais instintiva com o mundo. Então esse louco ele não tinha, portanto, por ser compreendido mais como um animal, ele não tinha interiorizado as normas, os valores de uma sociedade. Então ele não pertencia muito a essa sociedade, ele era expulso, ele já era recluso nesse sentido. No século XVI a gente vê
a loucura como uma não razão, ou uma ameaça nesse sentido também, né? A loucura nessa época ela começou a representar essa ameaça, um risco à subjetividade, à verdade, passando a ser tida como a não razão e associada a pecado, o que retirava o direito do sujeito à verdade e exilava ele na loucura. A loucura era como um exílio no qual esse sujeito ele era impedido de participar das atividades comuns. No século XVII, a loucura ela passa a ter uma outra concepção. Então, assim, ela estava ligada à razão, ela passa a ser mais associada à razão, à sabedoria, por implicar em um reconhecimento do espírito que estava dentro do sujeito, tido como louco, muito presente nessa loucura, o qual seria visto como um esforço da razão. Era como se esse louco, essa pessoa tida como louca, ela tivesse a capacidade de enxergar o mundo e a vida sob um novo ângulo, um ângulo que não era muito explorado. Mas, ao mesmo tempo, desde a metade desse século XVII, a loucura passou a ter mais forte uma relação com internação em hospitais, os quais eram concebidos como sendo a residência natural da loucura. Então, aí a gente já vê um esforço muito grande em alocar essas pessoas, em deslocar elas ainda mais dos contextos sociais, em colocá-las, em jogá-las em instituições nas quais não se existia uma proposta terapêutica efetiva, uma proposta de tratamento efetivo para que essa pessoa pudesse se reintegrar, pudesse ter relações sociais dentro do contexto onde ela vivia, junto às relações que ela tinha, coisa que a gente já vê na atualidade, né? E no século XVIII, o louco foi visto ainda mais como uma ameaça à manutenção da sociedade. Frente a todas essas concepções, ao medo da loucura, como um pavor social de que alguém pudesse enlouquecer, um pavor do desatino, uma vez que o louco ele vivia na ociosidade, à margem da sociedade, ele era um problema para a sociedade. Como alguém que não produz pode contribuir para a manutenção de um coletivo, de uma sociedade? Então ele já era uma ameaça, passou a ser visto como uma ameaça ainda mais forte. Enquanto isso, no século XIX, os loucos eles eram aprisionados, então foi só piorando a situação, né? Os loucos eram tratados como prisioneiros e muitas vezes acorrentados em camas, sendo assim reclusos em função da loucura. Então, assim, eles eram presos em camas, usavam camisa de força, sujeitos a vários procedimentos que não possibilitavam uma reinserção, um funcionamento adequado dessa pessoa na sociedade, não possibilitavam que essa pessoa pudesse ter uma vida comum. Aí nós observamos que essas concepções construídas historicamente e modos de tratar a pessoa com transtornos mentais, eles vêm então a reforçar concepções estigmatizadoras, como a gente viu o Enem abordando, né? Que o estigma é nada mais que uma marca. Então vem reforçar essa marca, essa concepção que afasta esse sujeito da sociedade, que afasta as pessoas da sensibilidade de perceberem que quando precisam de ajuda em saúde mental, com um psicólogo, com um psiquiatra, com um profissional da saúde, eles podem recorrer e assim não tem problema nenhum nós reconhecermos que precisamos de ajuda e buscarmos essa ajuda.
porque ela existe, mas o que às vezes atrapalha ou dificulta essa procura, essa busca, né? Então, esse estigma, ele mantém esse cenário de exclusão. Ele é muitas vezes pautado na ideia de ausência de razão, perda de si, em que as pessoas com transtornos mentais seriam incapazes de trabalhar, sendo novamente vistas como um problema social, ou seja, alguém que talvez até precise de uma tutela, que não possa realizar uma atividade laboral, como a gente vê muitas pessoas com transtornos mentais, que conseguem gerir muito bem a sua vida, que conseguem trabalhar, que conseguem sustentar uma família. Então, assim, isso requer um trabalho que nós precisamos ainda investir muito. Investir também nessa problematização da própria concepção social, que dificulta essa procura por ajuda, essa procura por um suporte. Por esse motivo, então, o tema abordado no Enem é de extrema relevância, pois concepções dessa maneira ainda se propagam na atualidade e vêm reforçar pressupostos discriminatórios e de exclusão social, uma vez que vão reduzir então a possibilidade do sujeito ser visto para além dessas percepções já dadas do diagnóstico. Então, assim, essas pessoas são muito para além desse diagnóstico. A pessoa com transtorno mental, ela não é só o momento da crise. A crise é um momento que vai passar a existência dela, mas não é toda a existência, não é tudo que ela é. Mas você ainda pode pensar que não é bem assim, que tudo que eu apontei é de séculos atrás. Nesse sentido, nós temos muitas pesquisas atuais que abordam a percepção em relação às pessoas com transtornos mentais, a partir das quais nós podemos então ter uma visão, ver essa visão, na verdade, estigmatizadora sobre essas pessoas, tanto da sociedade como por parte da família e até mesmo pelos profissionais da saúde. Então, assim, uma das coisas que eu quis me perguntar nas minhas pesquisas é qual era a concepção dos profissionais da saúde, inclusive porque eles vão estar trabalhando com essas pessoas com transtornos mentais. E a concepção, querendo ou não, ela implica no modo como eu lido na prática com o meu cliente, com o meu usuário, com o meu paciente e comigo mesmo. Então, assim, isso me conduz para a minha intervenção, para o meu trabalho. Então, é importante que a gente compreenda tudo isso para lidar com isso melhor, para buscar mais resolutividade para problemas que muitas vezes nós não enxergamos caminho. Então, assim, eu trago pesquisa de Dias, de 2011, que ele realizou uma pesquisa em um CAPS, que é um centro de atenção psicossocial, ou seja, é uma instituição que vai trabalhar com pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, e até mesmo pessoas que tentam suicídio. E ele realizou essa pesquisa com alguns familiares e pôde observar a dificuldade desses familiares em perceberem que os entes queridos teriam realmente transtornos mentais. Porque esses familiares, na maioria das vezes, acreditavam também que seria um fingimento para que essas pessoas não trabalhassem. Então está muito ligado também a essa ideia de ociosidade de anos, de séculos atrás. Ou também na pesquisa de Pereira de 2003, que os familiares acreditavam ser uma falha pessoal, que retiraria a humanidade do sujeito. Olha, coisa de séculos atrás, sendo reproduzida por famílias em 2003, em 2011, agora, inclusive enxergando isso sob uma perspectiva espiritual, ou seja, como se não fosse algo de ordem da saúde, e sim espiritual, uma possessão. Então, concepções extremamente antigas que a gente ainda vê na atualidade. E qual o problema de se enxergar como sendo espiritual?
existe uma questão de que, se é espiritual, como que a gente vai acessar isso? Como que a gente vai comprovar? Como que a gente vai examinar? E, assim, isso dificulta muito o trabalho de profissionais da saúde, porque muitas vezes as famílias ainda assim, pautadas nessa concepção, dificultam esse sujeito a tomar medicação, a frequentar o tratamento psicoterápico, porque só é espiritual, então a gente não pode fazer nada, não pode, o psiquiatra não pode contribuir de uma maneira, o psicólogo também de outra não pode. Claro que você pode ter essa sua concepção, como sendo talvez algo que tenha um componente espiritual, mas ao mesmo tempo nós não somos só essa concepção, a gente é físico, a gente é psicológico, ou seja, emocional, nós somos sociais, seres sociais também. Então, assim, a gente ser compreendido sob uma única perspectiva é extremamente insuficiente. Então, a ciência, ela vem mostrar como a gente pode compreender esse sujeito de uma maneira biológica, orgânica, emocional, psicológica, social. Então, a gente pode enxergar esse sujeito de um modo muito mais complexo e conseguir acessar essa problemática que ele apresenta a nós. Então, essa é uma das ideias também, né, para desmistificar. E para que a gente consiga realmente fazer um trabalho que seja efetivo. Pela sociedade, então a gente também vê concepções como se a pessoa com transtorno mental fosse um louco, alguém estranho, alguém perigoso, sem bom senso. Então, seria uma pessoa que vive fora da realidade. Isso é uma base na pesquisa de Maciel, de Cândido, tudo isso vocês podem, ao visitar a minha dissertação, ter acesso a essas referências. E, além de uma visão da sociedade, a gente também vê na pesquisa de Leão e Barros, de 2008, profissionais da saúde falando sobre isso, sobre uma concepção muito simplista. Como se o transtorno mental ele existisse, a pessoa tivesse transtorno mental simplesmente em virtude de não ter sido ouvida. Claro que a escuta ela faz muita diferença. Nós, psicólogos, trabalhamos muito com a escuta como possibilidade de cura terapêutica, como um processo de compreensão a partir do qual nós vamos ver o que você tem de potencialidade e se valer disso para lidar com os conflitos que você tem. Então, uma das possibilidades que vocês têm aí para cuidarem também da sua saúde mental. Então, assim, além disso, esses profissionais da saúde, investigados por Leão e Barros, compreendiam a pessoa com transtorno mental muito sob uma ótica também como se fosse talvez alguém que não pudesse ter uma cura e fosse instável, o que inviabilizaria essa possibilidade de inserção dessa pessoa no mercado de trabalho. Então nós temos experiências na atualidade que mostram que isso não procede, principalmente no Suricato, que é uma cooperativa em Belo Horizonte, que vai mostrar e apontar a possibilidade de trabalho para pessoas com transtornos mentais. Então lá essas pessoas conseguem trabalhar. Então, assim, é claro que requer investimento, requer um cuidado com essas pessoas para que essas potencialidades apareçam, para que elas possam se inserir no mercado de trabalho, para que elas possam lidar bem com relações sociais e com elas mesmas, que nada mais é que cuidar da saúde mental, né? Coisa que todos precisam fazer. Então, assim, esse estigma, ele é algo extremamente atual, que precisamos olhar com muito cuidado e com muita sensibilidade. Então, para evitar essa manutenção, essa difusão ainda dele, dessas concepções discriminatórias, que vão, querendo ou não, dificultar o acesso a meios terapêuticos que venham lidar com o sofrimento mental que qualquer pessoa pode ter em qualquer momento da vida, no qual essa pessoa, com a ajuda de alguém, de alguém capacitado,
principalmente por uma visão científica, técnica e confiável, possa contribuir e ajudar a lidar com esse sofrimento mental e com a saúde mental dessa pessoa de um modo geral. Então aqui eu quis deixar um pouco para vocês como que o estigma ele pode se formar, como ele se forma nessa concepção ligada a pessoas com transtornos mentais e que dificulta muitas vezes o acesso a qualquer sistema ou serviço de saúde mental. E um convite a vocês problematizarem e questionarem isso na nossa construção social, na nossa vida, para que a gente possa reconhecer que a gente não está sozinho e que a gente não precisa lidar com tudo sozinho. Então, fica aí meu convite para mais uma reflexão e eu vou ficando por aqui e deixo vocês para que reflitam mais sobre o que vocês têm feito para cuidar da saúde de vocês hoje.